Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou aqui para trazer uma notícia que está no site Poder 360. Eu vou ler a notícia aqui, mas antes de ler a notícia eu vou dar um aviso que nos próximos vídeos que eu for ler notícias e fazer o comentário sobre elas, eu vou passar dividida na tela também a notícia para que vocês leiam junto comigo. Por hora, eu vou só abrir aqui o site e vou ler a notícia e depois a gente vai falar um pouquinho sobre ela, tá bom? Então, gente, essa notícia é do site Poder 360. E essa notícia é sobre o general Pazuello, Eduardo Pazuello, o ministro da Saúde do governo Bolsonaro. Então tá aqui a notícia. Ministro diz que tem filha mais ou menos de esquerda. Aí, entre parênteses, ela me bate bastante. Aí vamos para a notícia. A audiência da comissão da Câmara, que acompanha o combate ao coronavírus, teve um momento de descontração enquanto o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, era ouvido nesta terça-feira, 9 de junho de 2020. O general respondia à pergunta de Jandira Fegali, olha só, hein? Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, e diz que a filha tem afinidades políticas com a deputada. Pazuello é ministro da Saúde de Jair Bolsonaro, que abomina o pensamento de esquerda. Deu-se o seguinte diálogo entre o ministro interino e o presidente da comissão, deputado Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro. Aí o Pazuello fala, vou aproveitar? Não. Vou. Eu tenho uma filha, viu, Jandir? Ela é chegada nessa área aí do Rio de Janeiro. Eu não poderia deixar de dizer que ela vai me ouvir. Ela é, digamos, chegada na tua área. Risos, né? Ele falando nisso, ele quis dizer que a filha dele é de esquerda, porque a Jandira Fegali, ela é comunista. Aí o deputado Luizinho fala, ela é de esquerda, é isso que o senhor quer dizer? Aí o Pazuello responde, mais ou menos. Aí o Luizinho fala, deixa registrado, general. Aí o Pazuello finaliza falando assim, ela tem 12 anos, pode fazer o que ela quiser, mas ela me bate bastante. Gente, complicado. Isso que esse general do governo do Jair Bolsonaro falou é algo que me fez lembrar muito desse livro aqui. Rebelião das Massas, do José Ortega y Gasset. Então qual é a relação dessa bobagem que esse ministro está falando aí qual é a relação que da atitude dele tem com esse livro? Eu vou ler aqui um trechinho do livro e daqui a pouco nós vamos dar uma raciocinada e tentar ligar os pontos aí para ver se a gente chega numa conclusão, tá bom? Então se você pegar o livro aqui, na página 80, vai estar escrito, a massa é o conjunto de pessoas que não são especialmente qualificadas. Portanto, não se entenda por massas, nem apenas, nem principalmente as massas operárias. Massa é o homem médio. Então, nesse livro aqui do Ortega y Gasset, ele está falando que quando nós falamos em massa, nós estamos falando de homens e mulheres que não têm uma qualificação específica. E ele ainda fala nesse livro aqui que massa é o homem médio. Então, quando você ouvir falar de homem médio, você já sabe que estão falando da massa. Então, ele fala nesse livro aqui, Rebelião das Massas, os problemas que ocorreram na Europa por terem governantes que não têm uma especificação em suas próprias vidas. Eles não têm um projeto de vida para eles. E a partir do momento que eles não têm um projeto de vida para eles, como que eles se atrevem a ser governantes? Como que uma pessoa que não tem objetivo para si própria acha que pode governar uma nação inteira? Então é isso que ele fala nesse livro. A relação do que acontece no descrito por Ortega y Gasset aqui nesse livro, Rebelião das Massas, com o que acontece hoje no governo do Jair Bolsonaro, é algo muito semelhante ao que aconteceu na Europa dos anos 30, da época que o Ortega y Gasset escreveu esse livro. Eu não vou dizer, o presidente, o Jair Bolsonaro, ele não se enquadra como massa, porque ele tem uma qualificação específica. Ele foi deputado durante quase 30 anos. Ele sempre esteve na política. E hoje ele é presidente da República. Então trata-se de um homem preparado para conduzir a nação, quer você goste dele ou não.
O general Pazuello, eu não sei bem qual é a especificação dele, mas uma coisa eu posso dizer, ele não serve para ser ministro da saúde, ele não serve para ser ministro de nada dentro do governo. Porque simplesmente não dá para entender o que ele fez ali. Ou ele desconhece o pensamento do governo Jair Bolsonaro, de não dialogar com esquerdas, de não fazer afagos à esquerda, porque os esquerdistas eles são nossos inimigos, gente. São as pessoas que querem a morte dos conservadores. Os esquerdistas querem isso. Então, a partir do momento que tem um cara no governo levantando essas bandeiras, ou ele é mau caráter, não estou falando aqui que o general é mau caráter, ou trata-se de uma pessoa que não tem esse objetivo na vida. O objetivo na vida dele, nesse caso, para ocupar um cargo no governo do Jair Bolsonaro, seria ter essa posição, esse objetivo, seguir essa norma do governo, ser pró-vida, pró-família, contra drogas, contra a criminalidade e não dialogar com a esquerda. Então, quais são as evidências do despreparo desse ministro? São essas. Ele chega fazendo afagos à esquerda. Ele quer ser aceito pela esquerda, porque ele não tem um objetivo estabelecido dentro dele nas raízes do conservadorismo das quais defendem o presidente Jair Bolsonaro. A partir do momento que ele não partilha disso ou ele simplesmente desconhece, eu acredito que é mais ou menos metade-metade. Alguns conhecem dentro do governo, principalmente os militares, alguns conhecem e outros desconhecem. Então, a partir do momento que o cara desconhece essa diretriz que é necessária para você ocupar um cargo num governo conservador, esse cara é massa, meu filho. Esse cara é massa. É uma pessoa que não tem esse objetivo em suas raízes. É uma pessoa que e em função disso, não vai conseguir ser útil ao governo e nem ser útil ao conservadorismo. Eu espero que, sinceramente, depois de falar uma bobagem dessa, ele tome uma chamada do presidente ou se não, demite esse cara logo de uma vez, porque, pelo amor de Deus, é muita gente despreparada, não existem conservadores no Brasil. Essa é a grande verdade. Então, quando nós vemos generais do Exército fazendo afagos à esquerda, como o general Ramos já fez Aldo Rebelo e agora o Pazuello fazendo com a Jandira Fegali, é algo desesperador. É algo desesperador para quem pensa que o presidente Jair Bolsonaro tem apoio de exército para, vamos supor, colocar freios no STF. Não tem. Não tem. Não adianta a gente ficar se enganando em relação a isso. Então, gente, essa é a minha posição de hoje. É algo que eu fiquei muito espantado em ver essa notícia, em ver um integrante do governo conservador falar uma bobagem tão grande dessa. E isso só mostra o nosso despreparo. É preciso, gente, que nós conservadores, nós tenhamos nós sejamos diligentes, nós tenhamos iniciativa para começar a ocupar esses espaços, porque desse jeito não dá. Desse jeito não dá. Ver um general do exército afagando a esquerda é algo que causa um desânimo total, principalmente para quem fica pedindo o artigo 142. É algo que não vai acontecer. É algo que não vai acontecer. O nosso presidente está de mãos atadas, né? Ele tem um objetivo, ele tem a sua agenda de governo totalmente conservadora, mas o Jair Bolsonaro, como eu citei nesse livro aqui, ele não é massa. Ele não é massa. Ele tem a qualificação específica de ser político e fazer política. Generais do exército não têm. Então, quando você vê um Eduardo Pazuello fazendo afagos à Jandira Fegali, fica evidente esse tipo de coisa. O cara não tem controle nem na própria casa dele, né? A filha de 12 anos fala que a filha de 12 anos bate nele, que tem pensamentos esquerdistas, o cara acha isso super normal. O cara acha isso super normal e beleza, eu tô fazendo parte do governo conservador, mas minha filha é de esquerda. Então, a partir do momento que você faz acenos, faz afagos à esquerda,
você não serve para ser conservador. Porque se você não for de esquerda e vê com bons olhos a esquerda, significa que você é liberal. E liberal não tem que estar em governo conservador. Essa que é a grande verdade. O general Pazuello, ele pode ter as qualificações que ele quiser. Ele pode ser formado, vamos supor, eu nem sei do que ele é formado. Ele pode ser formado em medicina, ele pode ser formado, ter alguma especialização dentro da área de medicina, e mesmo assim não vai deixar de ser massa. Porque ele não, se partir do princípio de que ele é útil à área de medicina dele, se ele atuou nessa área, ele não serve para a política, porque ele não consegue compreender a agenda conservadora do governo. Então fica aí minha crítica para hoje. Eu peço para que vocês reflitam também sobre isso. Aqui no meu canal nós fazemos bastantes reflexões, né? Eu convido vocês a raciocinarem comigo a respeito dessas barbaridades que acontecem aí no governo do Bolsonaro. São barbaridades, mas eu fico assim, a minha crítica é para o bem dele, é para o bem dos conservadores. Então é sempre útil que nós paremos para refletir, para poder chegar a boas conclusões e não deixar que pessoas sem um norte específico ocupem cargos de importância no governo. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dá um like aí no canal para ajudar, inscreva-se e até a próxima.